Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um DevLab da Academy. Aqui nós colocamos na prática alguma teoria, conceito, metodologia ou tecnologia conhecida ou usada por desenvolvedores web, front-end, back-end ou full stack. O objetivo é capacitar vocês com conhecimento prático, mão na massa, a respeito de coisas que têm a ver com desenvolvedores para auxiliar vocês a se tornarem desenvolvedores web, então front-end, back-end ou full stack. Meu nome é Emanuel Katende e hoje vamos colocar a mão na massa sobre a DevClass de HTML. Nós tivemos a nossa DevClass o que é HTML e hoje nós vamos pôr a mão na massa criando o nosso primeiro documento HTML. Então se você é novo nesse canal, saiba que aqui nós realmente vemos tudo que você precisa para se tornar um desenvolvedor. E se você nunca tinha criado um documento HTML, hoje vamos criar junto com você um primeiro documento. Bom, vamos lá. Então, como sempre, nós temos o nosso script aqui, né, o nosso resumo. Eu coloco esse resumo para eu ter uma coisa que me guie, para eu não extrapolar muito no tempo, além do assunto, porque obviamente HTML é muita coisa, nós poderíamos criar uma página do zero, criando um monte de coisa, porque como eu tenho que respeitar também o nível do conhecimento das pessoas, porque o meu objetivo é levar a pessoa que não sabe nada de programação, desde aquele que não sabe nada de programação até aquele que tem algum conhecimento, a se tornar desenvolvedor. Então eu explico o básico do básico do básico, para demonstrar que sim é possível que você venha de outra área sem nenhum conhecimento e se torne um desenvolvedor. Então por isso que eu uso esse script para eu conseguir também me controlar. Além do fato que eu quero quem sabe depois disponibilizar esse resumo para você seguir o passo a passo, além dessa própria DevLab que você está assistindo. Então, primeiramente, hoje vamos ver como criar um documento HTML, nós vamos ver como é a estrutura de um documento HTML, nós vamos ver como é a estrutura de um elemento HTML e depois, se der tempo, vamos ver, provavelmente vamos ver sim, alguns elementos HTML. Aqui eu coloquei lista, mas podemos colocar também, sei lá, tabela, podemos colocar parágrafo, né? Parágrafo, enfim, podemos ver um monte de coisa, né? Títulos, assim por diante, para vocês terem uma ideia. Vamos ver alguma série de elementos só para demonstrar como é a estrutura de um elemento HTML. Então, mão na massa, vamos voltar aqui com o nosso primeiro passo, como criar um documento HTML. Como eu disse para você no script aqui, eu coloco o passo de tudo que tem que fazer, mas obviamente vamos fazer isso na prática. Então, a primeira coisa, você vai achar uma pasta. Aqui eu vou direto na pasta onde eu tenho os devlabs, né? Vocês estão vendo, já estamos no nosso devlab 004, onde nós vemos HTML. Nós tivemos devlabs onde vimos como criar o seu primeiro programa em Java, devlab 001. Não, 002, na 003 nós vimos alguns erros que podem dar, como corrigir tudo isso, como entender os erros. Então, se você perdeu, corre lá para assistir, porque é muito importante logo depois de assistir essa DevClass aqui, DevLab aqui. Então vou entrar aqui na DevLab 004 e aqui botão direito, novo, né? Documento do tipo texto, poderia pegar qualquer tipo de documento, mas documento tipo texto. Eu vou colocar aqui index, porque é padrão e comum o primeiro documento. Para quem assiste a nossa DevLab sobre Java, o compilador procura pela classe main, pelo arquivo que tem a classe main, esse arquivo essa classe que é rodada inicialmente para iniciar a execução das instruções de um programa em Java. No caso da HTML, uma linguagem de marcação, geralmente de prática, os servidores web que rodam a parte front-end procuram geralmente por arquivos index.html. Esse index ele é como o arquivo inicial que vai ser procurado para rodar, mas obviamente isso também pode ser configurado no servidor para dizer que é esse outro arquivo e tudo mais. Então, só para seguir esse padrão,
eu vou usar o index também. E aqui, não esquece depois de mudar a extensão para .html. Da mesma forma que os arquivos Java e .java, os arquivos JavaScript .js, os arquivos HTML.html. Ponto. Vai dizer assim, tu quer mudar? Sim, eu quero mudar. Então, vocês vão ver que ao fazer isso, automaticamente o ícone do arquivo vai ser o mesmo ícone do teu navegador padrão. Então, depois de fazer isso, tem duas ações a fazer. A primeira ação é você abrir, né? Eu vou clicar com o botão direito. Se eu clicar duas vezes diretamente, ele vai abrir o navegador, vai pedir para abrir o navegador. Aqui eu vou selecionar o Google Chrome, eu vou abrir ele, mas vocês estão vendo que um documento é uma página vazia. Né? Vocês lembram o que a gente falou? Que HTML é uma linguagem de marcação usada para criação das páginas web. Então eu crio um arquivo .html, quando abro ele padrão, ele já abre o navegador para rodar esse documento, para o navegador ler esse documento, interpretar linha por linha e mostrar, visualizar o conteúdo do documento. Por enquanto está vazio porque eu não fiz nada ainda dentro desse documento, mas só para mostrar para vocês que o objetivo do HTML é realmente isso, criar páginas web, né? Páginas que rodam no navegador web. Poderia abrir essa página na página no Edge, no Safari e tudo mais. Seria a mesma coisa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu clico com o botão direito, eu abro ele como um editor de texto, que daí eu consigo modificar o meu documento, porque lembrando que aqui eu não estou modificando o documento, aqui eu estou visualizando o resultado final. E no documento, é no editor de texto que eu consigo escrever sobre o documento. Ok? Outra coisa também para falar é que, obviamente, nas empresas você não vai usar um editor de texto assim, tipo, estou usando o Notepad++, mas mais nada de errado com o Notepad++, é um editor bom, inclusive, mas as empresas tu vai geralmente usar editores que são mais, que tem plugins HTML que facilitam mais a produtividade, como o VS Code, né, que é do Visual Studio, da Microsoft, como Sublime, como outros editores aí, ok? Mas e, obviamente, nas futuras aulas, quando a gente começar a fazer coisas mais avançadas com HTML, nós vamos usar diretamente editor de texto, até porque tem o auto-completion, que tu escreve parte do código, ele já completa para você, daí você vai lembrando, tem coisas às vezes que nem eu mesmo não lembro mais, daí tu vai escrevendo e vai completando para você. Mas aqui, como a gente está fazendo coisas básicas, assim como a gente faz com Java, a gente vai fazer com editor de texto, inclusive isso é bom, porque isso te treina, para você saber as coisas básicas. Sempre entenda dos conceitos. Essa é a dica que eu sempre dou e sempre continuarei dando, porque isso garante que tu seja bom, que tu te torna bom. Então, beleza. Se você olhar, o que a gente fez até aqui foi esse primeiro passo aqui, né? Ir em alguma pasta, mudar a extensão para HTML, abrir o documento com editor de texto, abrir para visualizar o resultado, abrir com o navegador. Claro que eu inverti esses dois aí na minha execução, mas não tem nenhum problema, né? Dá na mesma coisa. Um é para editar, para modificar, outro para visualizar o resultado. Agora vamos lá no segundo item do nosso vídeo de hoje. Como é a estrutura de um documento HTML? Um documento HTML, ele começa sempre com tags. Na verdade, todo elemento HTML tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, ok? Só que com as versões de HTML, a partir de HTML5, começou a se usar uma tag especial no início, que é o doctype, para dizer que esse documento HTML está usando a versão 5 do HTML. Então, a tag é doctype, né? Para dizer que é HTML5. Doctype HTML, ok? Fazendo isso, tu diz que o documento, né, abre sinal de inferior, ponto de exclamação, doctype, espaço HTML, sinal de superior. Essa tag é a tag que diz que o documento é HTML. Claro que eu não vou entrar
em detalhes dessas teorias todas, porque a gente viu isso já na DevClass, o que é HTML. Se você quiser saber, mano, o que é tag, o que é doctype, na DevClass, assista a nossa DevClass, o que é HTML. Lá você vai ter toda essa teoria, caso você tenha essa dúvida. Depois disso, como eu disse para vocês, daí a gente inicia sempre a estrutura logo depois de definir. Isso aqui não significa que seria necessário. Se a gente não, a gente vai ver que a gente pode tirar ele depois, vai continuar funcionando. Só que se a gente tirar ele, a gente tira essa versão HTML5, tem tags novas que a HTML5 introduziu que não funcionariam com outras versões de HTML. Essa explicação também eu dei ela na DevClass, o que é HTML. Então aqui, colocamos aqui, isso. Então aqui, HTML barra HTML. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo e fechando. Né? Quando eu digo abertura de uma tag, fechamento de uma tag, a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente falar dele, a estrutura de um elemento HTML. Mas a estrutura de um documento HTML, logo depois de tu colocar isso aqui, para dizer que a versão é HTML5, você sempre inicia e fecha ele com a tag raiz, que é HTML, o próprio nome da linguagem de marcação, ok? Então, esse aí é o segundo passo. Terceiro passo, tu divide um documento HTML dividido em cabeçalho e corpo. Né? Depois de tu colocar o elemento raiz que diz que o documento, o conteúdo HTML iniciou, documento HTML inicia e depois fecha. Mesma coisa com XML também, que é outra linguagem de marcação. Daí aqui, a próxima coisa que você faz na estrutura HTML é colocar o head, que é o cabeçalho do documento, né? E sempre que tu abrir uma tag, já fecha a tag para você não esquecer. Obviamente, quando eu falo que tem os IDEs que aumenta a produtividade, são coisas, por exemplo, que um IDE já faz. Se eu colocar sinal de inferior head, ele já completa para mim head, me sugere para completar head. Quando eu completar, ele já completa a tag de fechamento. Então são coisas que facilitam muito a vida no dia a dia, porque tu não precisa perder tempo com isso, ok? Então aqui é o cabeçalho. Aqui a gente vai colocar o que? Metadatas, né, que são metadados, dados que não vão ser vistos aqui, ok? Mas que dizem para o documento, para o navegador, muita coisa a respeito do documento, como o título que vai aparecer aqui. Vocês estão vendo que, por enquanto, o título que está nessa aba é o título do nome do arquivo. Agora, depois a gente vai ter uma tag aqui que é título, quando a gente colocar, vai mudar o título aqui. Da mesma forma que, ó, nova guia. E porque, se você olhar o documento HTML, aqui o título é nova guia, e assim por diante, ok? Então, vamos lá. Depois nós temos o body, que é o corpo. O body. E também, como eu falei para vocês, toda tag que você abriu, você tem que fechar, ok? E vocês estão vendo que, mas Emanuel, por que tu está colocando esses espaços aqui? A gente chama de indentação. E para formatar o documento para ter uma certa hierarquia, porque o documento, assim como o navegador também lê, ele respeita uma hierarquia. Significa, Emanuel, se eu não colocar esse espaço, o navegador não vai entender a hierarquia? Não, o navegador vai entender porque, por exemplo, aqui é o elemento raiz. Dentro dele, eu coloquei definir outros elementos. Significa que esses elementos são filhos desse elemento raiz, ok? Já esse aqui, por exemplo, não é filho desse aqui, porque eles estão. Esse aqui, o body, não está dentro, né? O body não está dentro do head. Então, existe uma hierarquia de elementos, um elemento dentro de um elemento dentro de um elemento. Para ficar fácil para a visualização humana, por isso que existe um padrão de indentação. Isso não é somente em HTML, mas em praticamente todas as linguagens de programação, tu tem a indentação para facilitar a leitura, para que se outro programador abrir o arquivo para ler, que fique fácil para ler. Mas, obviamente, eu poderia colocar ele de qualquer jeito, que isso
de qualquer jeito eu digo respeitando a hierarquia, né? Se é filho, por exemplo, se eu pegar a body e eu colocar aqui, daí não vai funcionar, daí é outra coisa, entende? Mas o fato de colocar aqui, mas vamos supor que se eu pegar ele e eu colocar ele aqui, por exemplo, vai continuar funcionando, por mais que eu não respeite a indentação. Mas é sempre importante respeitar a indentação, porque um é padrão e dois facilita a visualização, a leitura. Daí, beleza. Então, vamos continuar na nossa estrutura de um documento HTML. Eu defini HTML5, eu coloquei a minha tag raiz, abrindo e fechando ele, coloquei o cabeçalho, coloquei o corpo. O cabeçalho, como eu disse, que tem as informações, as metas informações, né? As informações a respeito do documento, e o corpo vai ter justamente as informações que vão ser visualizadas aqui. Por enquanto está branco porque não coloquei nada. Se, por exemplo, eu colocar aqui assim, eu salvar, eu fizer F5, tem que fazer F5, você vai ver aqui esse texto aparecer, porque agora eu coloquei. Então, por enquanto, se eu tirar, não vai ter nada. Então, no cabeçalho tem um monte de coisa, um monte de elementos no cabeçalho. Hoje vamos ver apenas um elemento, que é o título, porque o objetivo é realmente ver aquilo que a gente define aqui. Agora vocês estão vendo por que eu defino assim? Porque se eu não definir, eu vou começar a ver coisas, a mostrar coisas que não está aqui, daí às vezes pode ficar um pouco mais avançado, ou até não é avançado, mas eu posso me enrolar no tempo e acabar estourando muito o tempo da nossa aula. Por isso que eu tenho esse script para me guiar, para eu não me perder nas informações que eu vou passando para vocês. Então aqui o title, eu disse para vocês, para mudar o título da aba, lembrando de novo, abriu, fecha. Se tu usar o IDE, tu não vai precisar mais fazer isso. Daí aqui vamos colocar Cademe, né? Cademe, meu primeiro documento HTML. Título meu comprido, né? Mas tudo bem. Se a gente salvar ele e fizer F5, você vai ver, ó, mudou aqui, Cademe, meu primeiro documento. Obviamente, título, quanto mais comprido o título, menos legal, porque conforme tu vai abrindo muitas abas, o teu título vai se encolhendo, né? Mas porque o tamanho da aba vai se encolher, mas nada de errado, enfim, é só para dizer isso aí. Beleza, então aqui de novo o título está dentro do head, né? Que é o cabeçalho. E aqui vem outros elementos que a gente vai ver. Por exemplo, quando a gente vai começar a falar do CSS, que é a parte do estilo da página, a gente vai ver que aqui no cabeçalho que a gente declara um arquivo CSS que a gente está usando, se a gente está usando uma biblioteca de estilização diferente, como Bootstrap ou outros, também você declara isso no header, o viewport, enfim, tem um monte, o autor, do documento, por exemplo, se eu quiser declarar que eu sou o autor do documento, e no header, um monte de elemento que a gente vai ver com o passar do tempo, tu usa o header para declarar. Agora aqui, o body, no body, tu vai declarar o conteúdo, aquilo que você quer que seja visualizado aqui. Vamos supor que, não, vamos colocar um título grandão dizendo que é o meu primeiro documento HTML. Então, vamos usar um elemento HTML que se chama H1. H1 até 5 são tamanhos de títulos. O 1 é o maior, o 5 é o menor. De 2 em diante e o intermediário entre eles. Obviamente, quando a gente vai ver CSS, a gente vai ver que a gente consegue mudar o tamanho da fonte e tudo mais, né? Mas, para você entender por enquanto, ele determina o tamanho do título. Vamos supor aqui, meu primeiro documento HTML. Vou salvar. Esse vou duplicar aqui, daí eu vou colocar aqui, por exemplo, H2, ok? H2. Eu vou duplicar, vou colocar H3. Aqui também H3, ok? Se eu mostrar aqui, vocês estão vendo que tem tamanho um pouco menor, tamanho menor ainda e assim por diante. Agora que a gente colocou alguma coisa no nosso body, está aparecendo. Isso é a estrutura de um documento HTML. Eu defini,
um documento HTML, está usando a versão 5. Eu coloquei a minha tag, raiz, que é HTML. Dentro dele eu coloco a estrutura do cabeçalho e do corpo. E dentro do cabeçalho eu vou acrescentando coisas que tem a ver com o cabeçalho. Um dos mais usados é o título, que vai definir o título que aparece aqui na aba. E dentro do corpo tu coloca tudo que tu quer que a tua página web tenha, visualize, ok? Show de bola, até aqui tá tudo bem. Então aqui eu expliquei também, tag da abertura, blá blá blá. Não, aqui, né? O doctype, tag raiz HTML, o head e o body. Não é header, aqui é head. O head e o body. Depois na tag head, adicione a tag title para colocar o título, atualize a página, blá blá blá. Agora vamos fazer isso aqui. Como é a estrutura de um elemento HTML? Como eu disse para vocês, todo elemento HTML tem uma tag, é representado por uma tag. Na realidade, isso não tem a ver somente com HTML, mas sim com linguagem de marcação. XML também é a mesma coisa. Então, tu cria um elemento HTML com uma tag. Geralmente, os elementos HTML, tu tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, e dentro dele tu tem um conteúdo. O conteúdo pode ser já um valor, ou pode ser também outro elemento. Por exemplo, a gente viu que aqui HTML, o conteúdo dele são outras tags, outros elementos. Mesma coisa, head, o conteúdo é outro elemento que o title. Body pode ser uma série de elementos também dentro de body, por exemplo, coloquei 3 elementos dentro. E assim por diante. Enquanto dentro do body aqui tu tem o H1, que é o título, dentro dele o conteúdo e um texto, que é o que é visualizado. O que é importante também é saber que as tags, o que vai nas tags, não são visualizados aqui. Entendeu? Vamos supor que eu vou acrescentar outra tag aqui, que é o parágrafo. Eu vou colocar P, o parágrafo, vou fechar ele com barra P, ok? E dentro dele eu coloco sou um parágrafo, ok? Vai aparecer apenas o texto, só um parágrafo, não vai aparecer o P. Vamos supor que, para quebrar a linha, uma das. Posso até fazer Enter aqui. Alternativas é usar a tag BR. Se eu fizer assim, você está vendo que o parágrafo continua a linha. Usar a tag, o BR não apareceu. Agora, se eu escrever o texto aqui, vamos ver onde esta frase vai aparecer. Se eu fizer assim, a frase apareceu logo abaixo da outra. Não foi o Enter que me fez quebrar a linha. Foi esse BR. Mas se você olhar aqui a tag, o BR não apareceu. Por quê? O que aparece é o conteúdo que está dentro do elemento. E se dentro desse elemento ou parte do conteúdo é uma tag, a tag não vai aparecer. É sempre o que não é tag que aparece. A tag é para definir, para dizer para o navegador o que, como, quando esse conteúdo vai aparecer. E por isso linguagem de marcação, entende? E para dizer para o navegador como estruturar a página, o que mostrar, como mostrar, quando mostrar, e tem a questão da estilização, de que forma mostrar, formatação e tudo mais, entende? E por isso que os P's não estão aparecendo, os H3 não estão aparecendo, sempre o conteúdo. Beleza? E, obviamente, que dentro de uma tag não tem somente abertura, fechamento e conteúdo. Tem também atributos. Coisas que a gente vai ver com mais detalhes
nos próximos DevLabs sobre HTML, mas aqui vamos usar, por exemplo, uma tag que é a tabela, né? Eu já vou entrar aqui, a gente está aqui no elemento, já vou entrar aqui em alguns elementos HTML. Então vamos usar aqui uma tabela, por exemplo. Table, em inglês, geralmente, barra table, ok? Daí, dentro dele, nós temos o quê? Tu tem as colunas, linhas e colunas. Tabela tem linhas e colunas. Obviamente, a gente tem outro tipo de elemento que a gente pode usar na tabela. Por exemplo, o cabeçalho. A tabela pode ter um cabeçalho, pode ter um copo, pode ter um rodapé e tudo mais, mas vamos simplificar aqui. Linhas e colunas. Então, TR representa linha e T de table, R de row, table row, que é linha. De novo, tu fecha ele, barra, TR, e a coluna é TD. Não sei, D do que. Também tu fecha ele, barra TD. Lembrando que outra forma de indentar também é, pode usar na mesma linha, porque eu estou usando os Hs aqui, como pode usar em cima e embaixo. Geralmente usa na mesma linha quando o conteúdo é pequeno e dentro de uma linha, e tu usa em cima e embaixo quando o conteúdo que tu coloca dentro é grande ou é outro elemento. Okay? Isso são padrões de indentação para facilitar a visualização. Por isso que quando tu usa IDS, tu consegue fazer uma formatação automática que o IDE vai formatar de acordo com um padrão de um plugin que está usando. O VS Code tem, por exemplo, bastante plugins para a questão da indentação. Então vamos colocar aqui, ó. Primeira coluna. Vou duplicar ele e colocar segunda coluna. Duplico ele, coloco terceira coluna. E se eu fizer isso aqui, F5, a tabela apareceu. Mas, Emanuel, como assim? Que tabela engraçada, né? É apenas uma linha e tudo mais. Beleza, vamos duplicar aqui a linha para você ver que é uma tabela mesmo. A outra apareceu embaixo. Daí aqui entra a questão do atributo que eu falei para vocês. Além de a tag, um elemento HTML ter a tag de abertura, a tag de fechamento, vocês estão vendo que quando eu seleciono aqui, o Notepad++, por mais que não tenha o mesmo padrão, tipo, não chega no nível, por exemplo, do VS Code, mas ele já é bonzinho, não é que nem um editor de texto assim, ó, zero, onde você não consegue ver nada. Ele não tem muita coisa, mas ele consegue, por exemplo, já mostrar para você que essa tag se fecha aqui, se eu clicar aqui, ele consegue fechar e tudo mais, enfim. Então, aqui, vamos supor que eu quero aumentar o tamanho da minha tabela para ocupar todo esse espaço. Eu vou usar um atributo aqui, que é o wide, que é wide de largura. Wide igual, vou colocar 100%. Já vou explicar para vocês. Se eu fechar, eu fizer F5, agora está ocupando todo o espaço. Ah, mas não está ocupando todo o espaço, está ocupando até aqui. Não. A primeira coluna começa daqui até aqui. A segunda coluna daqui até aqui. E a terceira coluna daqui até aqui. Ok? Então, ele ocupou todo o espaço. O que é um atributo? Um atributo é uma palavra-chave também dentro da linguagem de marcação, no caso da HTML, e transforma, que aplica alguma transformação, alguma definição, alguma coisa na tag que está formando o elemento. No caso aqui, a tag tabela tem, entre vários atributos, um atributo chamado de tamanho, que determina o tamanho da tabela. Então, no momento que eu coloquei tamanho 100%, ele determina que a tabela tem 100%. Posso usar outro atributo, por exemplo, que seria, deixa eu ver aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira... eu vou usar outro atributo. Vocês estão vendo que essa tabela não tem... não tem... Eu vou colocar borders. Vou colocar bordas na tabela. Entra um atributo que praticamente todos os elementos
existem 2 atributos ou 3 atributos que a maioria, ou se não todos os elementos HTML que são dentro do body possui, e um tu usa para identificar o elemento, que é o ID. Então aqui eu consigo colocar ID igual a body. Ou, enfim, deu um exemplo ruim, mas só para mostrar para vocês que ID é usado desde em body até em H1, em qualquer coisa. Esse ID, futuramente, a gente vai usar ele para várias coisas. Quando a gente vai aprender a JavaScript, ou quando a gente vai aprender a CSS, a gente vai usar esse ID para aplicar ou algum estilo, ou alguma formatação, alguma transformação nessa tag. Então, porque o ID é de identifier, de identificador, ele identifica, ele vincula esse nome aqui ao elemento body. Quando eu usar, por exemplo, ele num CSS para estilização, eu posso usar ele para dizer qual que é a cor de fundo da minha página, por exemplo. Outro elemento que é usado, que é quase em todos, é o elemento. Outro atributo que é usado em quase todos os elementos, se não todos, é o atributo class. Só que esse atributo a gente não vai ver ele hoje, porque ele diz respeito à estilização. A gente vai ver ele quando a gente falar de CSS, que é a tecnologia, né, usada para a estilização. A gente vai ver outro atributo que, se tu não usa CSS, tu pode usar esse atributo direto no HTML para fazer a mesma coisa. Mas, obviamente, quando tu cria uma aplicação web, são várias páginas HTML, vários documentos que tu não vai usar sempre o atributo que a gente vai ver aqui, o style. Tu vai usar muito esse atributo aqui, e o conteúdo dele é também usado no CSS para estilizar. Por exemplo, eu quero que a minha tabela esteja no centro, que ela tenha essa altura, que as linhas estejam dessa altura, que as colunas tenham esse espaçamento, que o tamanho da fonte seja sei lá o que, a cor seja o que tenha uma borda com uma sombra. Tudo isso aí tu consegue estilizar usando o CSS. A gente vai ver isso quando a gente ver o CSS. E tu usa esse atributo class no CSS, ele aponta para qualquer elemento que tiver o nome da classe. Vamos supor que aqui, ó, a classe é, por exemplo, color blue. Então, eu estou dizendo assim, ó, quando eu criar o meu CSS, eu vou dar uma classe com color blue, que quando eu colocar o meu caráter lá, todo o background, né, toda a cor do fundo vai ficar azul, por exemplo. Esse é um exemplo. Mas aqui, o que você tem que reter, não precisa entender o que é classe muito bem, até porque não expliquei ele com todo o detalhe, porque não é a DevLab para isso. É só para dizer que esse também é um dos atributos que aparecem em quase todos os elementos, as tags dentro do body. Outro atributo também que é muito usado em quase todos para a estilização é o style. Style de estilo, né? Esse aqui, vamos supor, agora a gente ainda não viu o CSS, a gente não está usando o CSS, mas a gente quer estilizar a nossa página. A gente quer colocar uma borda, por exemplo, na tabela. Então, eu vou usar o style. O que eu coloco dentro são atributos, são elementos desse atributo, valores que estilizam a minha página HTML, a minha página web. Então, um desses valores, por exemplo, é border. Posso colocar border. Ele diz que a borda, ele vai pintar a borda do elemento HTML, nesse caso da tabela. Então, eu vou colocar border 1 px de pixel. O 1, eu estou dizendo para ele o tamanho da borda, né? Solid, para dizer o tipo da borda que vai aparecer. E aqui eu vou colocar qual que é a cor da borda. Quando a gente começar a ver CSS, isso vai ficar muito claro para você. Porque eu estou colocando primeiro o tamanho, depois o tipo, depois a cor. A gente vai ver os valores dos elementos de estilização, ok? Mas por enquanto só retenha que o style
o valor que vai dentro do style é para estilizar o elemento cujo atributo é esse style. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar em hexadecimal CCC, que vai dar a cor cinza. Eu coloco aqui, posso colocar ponto vírgula ou não, mas de prática é bom colocar ponto vírgula, porque se amanhã você quer colocar outro estilo, você quer acrescentar outra característica de estilo, você já conseguiu separar. Eu vou salvar, se eu fizer F5, vocês viram que a tabela foi bordada. Se eu quiser bordar também as linhas, as colunas, eu faço a mesma coisa, ok? Vamos supor que eu quero, deixa eu ver a hora, vamos criar outra, vamos colocar outra borda, outro estilo também. Por exemplo, background. Background é a cor de fundo. Vamos supor que eu queira dar uma cor de fundo. Vou chutar uma cor aí em hexadecimal. Você se vai. Ó, verde. Eu dei uma cor verde como cor de fundo da minha tabela. Então, vocês estão vendo o que serve um atributo dentro do elemento tabela, que se inicia com uma tag e se fecha com uma tag. Eu consigo colocar dentro dele outros elementos, ou direto valor, no caso do parágrafo, né, tem valor. E além disso, eu posso adicionar atributos ao meu elemento. Nesse caso, eu adiciono o atributo tamanho, onde eu digo agora é 100%. Se eu quiser mudar esse tamanho, por exemplo, para 50%, quero apenas que seja 50%. Se eu fizer F5, agora é até a metade. Se eu quiser centralizar ele também, eu consigo colocar uma coisa para que seja até a metade da tela, mas seja centralizada. Uma forma que eu posso fazer isso, por exemplo, dentro do style aqui, eu posso dizer, ó, eu quero que ele inicie a 25% da esquerda da minha página. Então, eu vou colocar aqui o que? O margin, que é a margem, e o que? 25%. Ah, Emanuel, só porcentagem que tu coloca para mensuração, para valor numérico? Não. A gente usa, aqui, por exemplo, está vendo que usa o pizza, tem outras unidades de medidas que vamos ver quando a gente falar muito de estilo. Então, se eu fizer aqui F5, ótimo. Inclusive, é bom de ter feito isso. Vocês estão vendo que é Emanuel, mas não somente ele chegou, ele está no centro, só que ele desceu. E para isso que serve o atributo. Eu disse para você que o atributo traz o quê? Ele traz estilo, ou traz transformação, ou muda a estrutura, faz, né, aplica uma influência no elemento. Aqui eu coloquei merging. Na realidade, o que eu queria era apenas empurrar ele para o centro. Então, empurrar ele a 25% do meu início. Como ele tem um tamanho de 50%, 25 mais 50 dá 75%, automaticamente vai sobrar 25%. Então ele vai estar no centro da minha tela. Só que eu não queria que ele baixasse. Porque aqui eu coloquei, não especifiquei para que ele não baixasse. Para eu especificar que eu quero aplicar, por exemplo, só essa margem somente na esquerda, eu tenho várias formas de fazer isso. Uma das formas é dizer, não, a margem que eu quero, porque aqui o valor que eu especifiquei, ele aplicou a margem nos 4 lugares. A margem que eu quero é apenas a margem da esquerda. Opa! A margem que eu quero é apenas a margem da esquerda. Esquerda, em inglês é left. Então, margin left. Se eu fizer isso, ele voltou onde ele estava, porque ele ficou no centro. Resumindo, é isso. Então, o que você vai saber? Eu vou voltar aqui para ver se eu passei por todo o script. Sim, eu tinha colocado lista, parágrafo, não vimos lista, títulos. A gente viu títulos, né? Que é o H1 aqui, os títulos. Era alguns elementos, era só para listar, exemplificar os elementos, para explicar como a estrutura de um elemento é. Nós vimos tabelas, vimos parágrafos, então vamos fazer o último exemplo com listas.
ok? Mas, então, para resumir, o elemento inicia e fecha com tags, ele tem atributos que geram uma transformação, uma certa transformação no elemento, pode ser o estilo, pode ser a estrutura, pode ser a posição, pode ser para ele aparecer ou não aparecer, pode ser por várias coisas, ou pode ser também para vincular ele com outro elemento, ok? E além disso, dentro dele, ele pode ter outro ou outros elementos, como ele pode ter já um valor. Então vamos finalizar aqui, por exemplo, com uma lista. Uma lista, por exemplo, para montar uma lista é uma concatenação de dois elementos. O primeiro, o L, é a tag UL, mas não, como é que tu conhece todas essas tags? Ah, fazendo. Você vai, conforme você vai fazendo, você vai estar lembrando das tags. Se não lembrar, o Google tá aí, né? Mas essas tags básicas, você com certeza vai ficar na sua cabeça. Então, o L é como se fosse a estrutura da lista, depois o LI são os elementos da lista. O L seria como se fosse, para a tabela seria como o table, os LI seriam como se os TRs. Ah, não tem os TD porque a lista não é, senão a lista se tornaria uma tabela, né? A lista é apenas, são apenas elementos, não é uma grade, né? É uma sequência, uma série, não é uma grade. Novamente, como eu disse, tudo que tu abre, tu fecha também. Ok? Inclusive, falando aqui, eu fechei errado. Você está vendo que não fez a coloração da mesma forma. Ali. Agora sim. Eu, deixa eu terminar aqui a lista, vocês vão ver. Primeiro elemento. Vou duplicar aqui. Segundo elemento. Terceiro elemento. Se eu fizer F5, tenho a minha lista com primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Mano, essas bolinhas pretas aí. E por padrão, em HTML eu posso mudar isso também com estilização. Como eu posso tirar ele, como eu posso aumentar o espaço entre a minha lista. Enfim, tudo isso aí é estilo. Tanto aplicando o style, se eu colocar o style aqui, ele vai funcionar também, porque o style é aplicado, style, ID, class são atributos que são aplicados a praticamente todos os, se não quase todos os, se não todos os elementos, as tags que estão dentro do body, ok? Porque lembrando que head é outra coisa, head é para metadatas. O conteúdo que é visualizado é dentro de body. Okay? Então, eu queria finalizar para dizer que nem todas as tags precisam ser fechados com, tipo, abertos assim e fechados aqui. Eu dei um exemplo, inclusive, ó, aqui, ó. Esse é uma tag que aplica alguma coisa, mas que não, tipo, eu abri ele e já fechei ele. Abri ele e já fechei ele. Ele aplica a quebra da linha. Entende? Então é uma coisa que existe. Não significa necessariamente que tem que ter um conteúdo dentro. Depende daquilo que essa tag faz ou manda o navegador fazer na página. Ok? Então, esse aqui é um exemplo que eu tinha esquecido, uma observação que eu queria fazer. Existe outra observação também. Não ia dar esse exemplo, mas vamos dar rapidamente. Vou colocar um input type igual text, ok? Value, exemplo, igual a exemplo de uma caixa de. Eu posso fazer isso aqui. Se eu fizer F5, a gente tem uma caixa de texto. Onde eu coloquei o valor, mas eu posso tirar esse valor, colocar blá blá blá. Não é que legal, a gente está criando um formulário. Por isso que eu disse que eu não queria nem dar esse exemplo, porque a gente vai ver isso futuramente. Mas o input é caixa de texto, ok? Quando a gente cria formulários e tudo mais. Porque eu disse para vocês, HTML é usado justamente para criar páginas web. Então, quando você vê lá, formulário do login e tudo mais, o elemento, por exemplo, onde você digita o texto é um input. Esse elemento aqui, ok? Tu tem o text area, que é que é aquela caixa de texto mais maior, ok? E assim por diante. Porque vocês estão vendo que
esse aqui, por exemplo, é um tipo de elemento que também abre e fecha e tem atributos, ok? Mas dentro dele também eu poderia fazer isso aqui e fechar ele dessa forma que eu estou fechando os demais. Vai continuar funcionando. Entende? Eu posso tirar aqui o valor, por exemplo, posso... Vocês estão vendo? Posso fazer isso aqui, por exemplo, se... Ó, agora é um calendário. Porque o input de entrada, type dates, agora virou um calendário. Okay? Onde eu consigo colocar o valor do calendário. E assim por diante. Então, só para dizer para vocês que uma tag não necessariamente tem que ser fechado, tipo, iniciado aberto assim, fechado assim. Geralmente isso é feito quando dentro dele tu vai colocar outros elementos. Então, se aqui dentro eu vou colocar outras coisas, que, né, no ULLI, no TRTD e tudo mais, daí eu tenho que abrir e fechar. Mas se ele se termina por si só, não tem conteúdo nem nada, eu consigo fechar ele diretamente assim. Beleza? Ele continua funcionando. Beleza? Deu para passar por todo o nosso script, inclusive eu acabei até colocando inputs, texts, dates também. Então, para colocar que eu coloquei isso caso eu envie esse script para vocês. Tá bom? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso DevLab 004. Vamos ver se eu vou continuar lembrando dos números. Mas foi a nossa mão na massa, o seu primeiro documento HTML. Espero que vocês tenham gostado. Qual que é o objetivo disso, Emanuel? Tu sempre traz benefício. O benefício disso, eu falei na DevLab, na DevClass sobre o que é HTML. HTML é a principal linguagem de marcação para a criação de página web. E se você quer se tornar um desenvolvedor web e trabalhar como front-end ou como full stack, você tem que saber criar páginas web. Porque uma aplicação web é uma junção de várias páginas web com um monte de interação. O Facebook, o YouTube e tudo mais são páginas web. E tudo isso aí foram criados com, entre outras tecnologias, o HTML para a parte da visualização. Então, por isso, a importância, o benefício de conhecer HTML. Espero que vocês tenham aprendido. Aplique, pratique isso em casa. Vai lá, se você é curioso, quer fazer mais, vai lá descobrindo outros elementos, outras tags HTML, vai aplicando, vendo o que você vai fazer. Você vai brincando e você vai acabar tendo prática. No nosso canal, nós vamos continuar trazendo mais devlabs, vamos ver outras tecnologias, vamos ver tecnologias como TypeScript, JavaScript, para que serve, qual é a interação dele com HTML, o CSS que eu falei, vamos ver o Bootstrap, e assim por diante. Enfim, temos muita coisa ainda para aprender. Emanuel, a ação agora. Outra coisa que eu sempre falo, né? O que você pode fazer agora? A primeira coisa que você pode fazer é justamente ir na internet brincando com outras tags, como eu disse para você. Mas antes disso, esqueci, você tem que reproduzir tudo que a gente viu, né? Você assistiu, espero que ou você estava assistindo pausando e reproduzindo, ou se você decidiu assistir a aula até o fim, então reproduza primeiramente, cria o teu index.html, cria lá o doctype, blá blá blá, até o fim, que nem a gente fez. Uma vez feito isso, você já fez o que tinha que ser feito. Depois, se você tiver mais tempo e curiosidade, você pode ir pesquisando na internet outras tags, outros elementos para ir acrescentando. Imagens, por exemplo, existem. Vídeos, enfim, vai acrescentando e vai brincando, vendo como que a coisa funciona. Links, né? Coloca ali um link que quando você clica, leve para o Gmail, leve, por exemplo, para Google. Então, é uma coisa que existe. Né? Brinca com isso, isso vai te dando cada vez mais conhecimento e familiaridade com HTML. Não se preocupa se tu colocou uma tag e não está funcionando. Coloca aí nos comentários o que não está funcionando. Eu vou ler, quem sabe eu consiga te dizer como fazer funcionar. E conforme você vai errando, melhor você vai se tornando, porque você vai aprendendo com os erros, tá bom? Além disso,
se inscreva no canal, né, dando notoriedade ao nosso conteúdo, mas também para você se comprometer, porque 2 vezes por semana, terça e quinta, eu trago aulas como esses. São ou Carreiras Devs, onde eu te explico as atualidades do mercado de trabalho para você ficar ligado e aprender como se tornar um desenvolvedor e atuar no mercado de trabalho. Trago assuntos sobre DevClass, que são assuntos teóricos com exemplos práticos sobre tecnologias, ferramentas, conceitos e metodologias que desenvolvedores usam e conhecem. Para você que quer se tornar desenvolvedor, e eu trago o DevLabs. Esse aqui foi um exemplo de um DevLab onde eu explico, pondo a mão na massa, na prática, aquilo que a gente viu numa das DevClass, ok? E temos outros tipos de aulas que estamos preparando como Q&A. Então, se você tem perguntas sobre relacionado a desenvolvedor, relacionado a tudo que a gente está falando, deixe nos comentários que a gente vai ler a tua pergunta. A gente vai te responder, mas se a tua pergunta também, a gente vê aqui uma pergunta que está se repetindo entre muitos dos nossos seguidores, ou uma pergunta que responderia a dúvida de muita gente, quem sabe a gente adicione isso num dos nossos Q&A, que são perguntas e respostas, question and answer, onde eu vou gravar uma aula e eu vou responder a essa pergunta. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima aula.